Olá pessoal, paz e graça da parte de Deus estejam com todos. Esse é o canal Superação, meu nome é Sidmar Barros. Para quem não me conhece, para quem está pela primeira vez aqui no canal, se quiser se inscrever no canal, se inscreva. Tá? A gente fala aqui sobre a palavra de Deus, a gente faz uma leitura, a gente conversa um pouco sobre a Bíblia, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos sustenta a cada dia e é o digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E hoje eu tenho uma passagem aqui no livro de João, capítulo 4, que fala da mulher samaritana, do encontro que ela teve ali no poço de Jacó com o nosso Salvador Jesus Cristo em carne. E ali nós vamos ver que foi uma conversa com Cristo e aquela mulher estava em um momento o qual ela não esperava que Jesus fosse falar com ela naquele momento. Por quê? Porque não era costume, principalmente dos judeus, falarem com os samaritanos, né? E naquele tempo também um homem não falava, não se dirigia a uma mulher sozinha, né? Se dirigir para conversar com ela. E, e ali Jesus mais uma vez quebrou um paradigma, quebrou uma tradição daquele tempo, como outras que ele quebrou, fazendo milagre, curando nos sábados, né? Que era sábado, era um sábado santo consagrado nas tradições ali judaica. Então Jesus veio quebrando muita coisa ao longo do período que ele esteve na terra. E todo aquele processo das pessoas achando que ele não era o Messias, porque ele veio tirando muitas coisas e da lei, que era a lei antiga, né? Mas estava em transição para a graça e ninguém estava entendendo que ele veio trazer a graça do Filho de Deus. Então aqui, irmãos, a mulher samaritana, eu vou começar a iniciar a leitura no versículo 5 em diante, para a gente não ficar muito longo o vídeo. Então aqui no versículo 5 do capítulo 4 de João diz assim: E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a sexta hora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. A sexta hora era mais ou menos ali meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meio, tá? Os irmãos entenderem. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus já estava falando para ela que se ela pedisse, se ela soubesse primeiramente com quem ela falava e pedisse água, ele daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, irmãos, tudo que você possui, tudo que você tem, tudo que entrou na tua vida, tudo que você possuiu
não faz parte da água da vida. Isso é algo que hoje você tem um carro, amanhã você quer ter um carro mais novo. Hoje você compra uma casa, amanhã você quer uma chácara. Hoje você tem um apartamento, amanhã você quer ter uma cobertura. Isso que Jesus disse. Você sempre tem sede de algo maior. Você tem sempre sede. Nunca cessa a sede. Mas a água que ele disse é que no coração e nela iria saltar para a vida eterna. Porque entra a alegria, entra a paz, entra o Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus entra, realmente abre-se um rio de água viva dentro de nós. Você já não tem mais inquietação pelas coisas, você já não quer possuir coisas, você quer coisas espirituais. Você quer ler a palavra, você quer se deleitar com a palavra, você entra numa vida espiritual de paz, de gozo, de contentamento, você se contenta. Se você tem pouco, você contenta com pouco. Se você tem muito, você divide muito que você tem com os outros, pelo amor de Jesus que entra em você. E a paz toma conta da tua vida. Isso que Jesus estava falando para ela naquele momento. Eu te dou a água que vai saltar para a vida eterna. Porque tudo que você vai produzir após receber essa água de Cristo vai ser benefício para que você entre no gozo do teu Senhor. Vai ser benefício para que você entre na eternidade e faça parte daqueles salvos do reino de Cristo. E aqui continuou ainda a conversa de Jesus, né? E ela disse, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Olha a água já operando sem que ela soubesse. Automaticamente ela poderia mentir para Jesus. Mas ela disse: eu não tenho marido, porque ela era amaziada, ela vivia somente com ele. Mas ele não deu o nome a ela, ele não teve um compromisso matrimonial com ela. Então ele não era marido dela. E ela automaticamente já começou a desfrutar dessa água, porque a verdade já entrou nela. A boca dela já começou a falar a verdade para Cristo. E Cristo falou: disseste bem, disseste com verdade. Aqui, ó, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, disse Cristo para ela. Olha aí a água operando. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Estamos no fim dos tempos, irmãos. Jesus está voltando, está faltando muito pouca coisa para se cumprir dentro das Escrituras para que isso voltar. Tudo está acontecendo. Todas as coisas que estão acontecendo estão sendo para cumprimento da palavra. Então não devemos ficar adormecidos nas coisas. Se o templo fechar, não vai adorar em templo. Se o monte não estiver lá, não vai adorar em monte. Não é mais esse o efeito. Agora Jesus está procurando, juntamente com o Pai, aqueles que adoram o Espírito em verdade. Aqui a palavra está dizendo. Não é o homem que diz. Nós lemos aqui nas Escrituras. As Escrituras foi dito, foi escrito. E está sendo lido por nós hoje. Que Jesus e o Pai está procurando adoradores, verdadeiros adoradores. Quer ver? Ele vai responder aqui para ela mais abaixo. Aqui, ó. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus já estava falando para ela: faz a sua escolha. Você não está no lado correto. Vem para o lado da salvação. E você vai ver que não precisa de monte para ser adorado. Você vai me adorar em espírito e em verdade. E eu vou te salvar no último dia. E aqui ele diz: mas a hora vem, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Está vendo aqui, irmãos? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque as obras do Espírito são frutos dignos de arrependimento. São frutos dignos da glória de Deus. E a verdade, ela sempre tem que estar nos acompanhando. A verdade é a palavra. Nós temos que andar em verdade, em espírito e em verdade, para agradar a Deus. Então, que a mentira não faça parte, não tenha comunhão contigo, não tenha comunhão com você, não tenha comunhão na tua casa. O espírito da mentira não é de Deus. Vamos andar na verdade e praticar a verdade. Eu vou concluir aqui para os irmãos. E a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. As vendas dela ainda não tinham caído. Ela ainda estava adormecida num sono, como outros estão até hoje aguardando a vinda do Messias. E Jesus teve que falar claramente para ela, ele teve que falar abertamente. Aí ele disse assim, disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Quer dizer, eu sou Jesus, o Messias que está falando sou eu. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Já mudou de opinião, ela já começou a entender que ele era um profeta, um homem diferenciado. Ela falou, não, ele pode ser o Cristo, porque ele falou tudo quanto eu tenho feito, tudo o que acontece na minha vida. Né? E falou dos adoradores, de como se adorar, que não é no monte, que não é no templo, que não é... Então, esse homem realmente, ele é diferente. E ali a água já começou a operar na vida dela. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quer dizer, ela já foi lá, já buscou outras pessoas, né? E é assim, quando nós batizamos, quando Jesus faz um operar de libertação em nós, quando ele opera essa libertação do mundo, a libertação daquilo que não presta, e você se sente limpo, você vai, se batiza, e quando você sai do batismo, a vontade de todos nós é sair anunciando, é que todos venham para sentir esse mesmo gozo, essa mesma alegria de servir a Deus, de estar leve, de estar aquela coisa gostosa, aquela paz que a gente sente. E é isso que ela fez. Ela saiu, foi até lá, falou para eles: vem ver que eu encontrei um homem que acha que é profeta, talvez esse aí é o Cristo. Talvez ele pode ser o Cristo, só pode ser o Cristo. Mediante tudo que ele me falou, ele só pode ser o Cristo. E já buscou aquele monte de gente para ir lá também. Fazer parte daquela água. Que a água começou a operar nela, ela já começou a sentir a diferença. Como você sentiu a diferença. Então vamos passar esse evangelho. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos abrir nossa boca. Vamos propagar que Jesus Cristo é o Senhor, é a salvação. É isso que Deus, Ele espera de nós. Que seja nesses últimos dias, que seja nesse restinho de tempo que nos falta, que nos resta, para Cristo voltar, para cumprir a palavra. Vamos abrir os nossos lábios, nossa boca, vamos propagar esse nome, vamos falar de Jesus. Que é isso que falta, a humanidade está sedenta. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje, estou dividindo um pouquinho dessa palavra para os irmãos, que eu hoje acordei meditando nela. E então vim aqui dividir com os irmãos para que nós nos alegremos aí na presença de Deus. Tá certo, irmãos? Esse é o vídeo de hoje, fique com a gente. Salvação em Cristo. Estejam sempre comigo, estarei sempre com vocês e Jesus estará sempre conosco. Fiquem na paz, um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.